Você conhece certamente o Zé Paulo Kupfer, é um dos Conheço jornalistas bastante, Isso, um dos jornalistas econômicos mais experientes e mais respeitados do Brasil. Ele está dizendo: a coisa só piora. A nota de Campos Neto é um assinte. Sim, bancos centrais consultam o mercado, mas em reuniões dentro de regras conhecidas e públicas. O BC brasileiro observa essa prática, faz reuniões periódicas com o mercado, mas não um a um, sem constar da agenda pública do presidente. O Esteves disse que o Roberto Campos Neto ligou para ele para saber qual que seria o lower bound da taxa de juros, até quando que a taxa poderia descer. Se a taxa desce, isso tem impacto no câmbio, na inflação, em várias coisas, e esses bancos vivem de apostar a taxa de juros, câmbio. O André Esteves já foi acusado no passado de sempre acertar a taxa de juros, né? Era engraçado, as pessoas falam, por que ele acerta tanto, né? Por que ele acerta tanto? Agora, ele falou, né, que o Roberto Campos Neto ligou para ele. Você acha que o Kupfer está correto na sua avaliação ou ele está sendo exagerado? Não, absolutamente correto. Porque o Kupfer, como repórter experiente e excelente que é, e eu sou suspeito, eu tenho uma amizade grande com o Kupfer, que está, vez ou outra, está comigo lá na TV Fórum fazendo análise econômica, e a gente pensa muito parecido. Mas aí deixa eu só te falar. O Kupfer está lembrando aí que as coisas são ditas no circuito Brasília-Faria Lima também pelas palavras que não são pronunciadas. Se ele pergunta qual é o lower bound da taxa, e o Roberto Campos, aí vai uma suposição, diz, já chegou, acho que tem que dobrar. O que significa isso? Que chegou o lower bound e que a taxa, nas próximas 2 reuniões do Copom, iria dobrar. Né? Quanto isso vale como informação de mercado na frente da concorrência? Né? E aí parece com aquele acerto tácito, né, que eu, por exemplo, tinha com fontes, quando a gente tinha fontes no Palácio do Planalto, quando valia a pena ter fontes no Palácio do Planalto, e quando a gente tinha um furo na mão e tinha a correção profissional de não dar o furo sem que a autoridade máxima, era o presidente da República, né, soubesse. Aí você ligava, e isso aqui aconteceu no governo Fernando Henrique, aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Dilma. Né? Liga e diz, olha, se eu escrever que vamos usar aqui, por exemplo, no episódio do vazamento dos diálogos durante a privatização das terras, né, estava evidente que o Zé Roberto, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, seria demitido durante o processo de prestar contas ao Senado, que foi o que aconteceu, né, contas das gravações que tinham vazado. Né? Eu telefonei para a secretária de imprensa do Fernando Henrique e disse, vem cá, se eu disser que o Luiz Carlos vai sair do Senado e vai ao Palácio do Planalto para cumprimentar o Fernando Henrique, já como ex-ministro das Telecomunicações, e que o Fernando Henrique não vai mais criar o Ministério do Desenvolvimento, que seria criado para ser entregue a Luiz Carlos Mendonça de Barros. Estou errado? Aí ela dizia simplesmente, não está errado. Né? Esse não está errado significa o quê? É a confirmação de toda uma história que não é exatamente ela que está me passando. Né? Então é assim que funciona o diálogo com as não palavras. E o diálogo com as não palavras, certamente, foi o diálogo mantido entre o presidente do BTG e o presidente do Banco Central. E é a isso que o Zé Paulo Kupfer está se referindo. Exatamente, muito boa a posição do Zé Paulo Kupfer.